Pensa comigo. Como é sequer possível que duas civilizações antigas, que viveram separadas por oceanos imensos e que nunca, em momento algum, cruzaram o caminho uma da outra, contem exatamente a mesma história? Tipo, a mesmíssima jornada de um herói que desce na escuridão para enfrentar um monstro. E o mais impressionante é que não é só a premissa básica que se repete, né? São os pontos de virada emocionais. É aquela mesma figura de um guia sábio aparecendo na hora do desespero. Até os traços do vilão são iguais. Nossa, sim. É um mistério que parece desafiar toda a lógica da história e da antropologia. E é por isso que o nosso mergulho de hoje vai direto para o centro desse enigma. A nossa missão aqui é explorar um conceito muito fascinante, tirado das anotações do psiquiatra Carl Gustav Jung. Com certeza. A ideia é tentar entender as raízes ocultas do comportamento humano. Por que histórias, mitos e sentimentos continuam batendo na mesma tecla no mundo todo, desde as fogueiras pré-históricas até os cinemas gigantes de hoje? E a gente precisa deixar claro logo de cara que a resposta para essa coincidência não tem nada a ver com rotas de comércio, tá? Não foram pessoas viajando e contando histórias. A resposta está numa camada muito mais profunda da nossa própria mente. Exato. Uma camada que o Jung chamou de inconsciente coletivo. A premissa central dos textos é justamente essa, a de que existe uma base psíquica que toda a humanidade compartilha. O que, na boa, é uma afirmação colossal. Dizer que todo mundo compartilha a mesma base mental faz a gente repensar a nossa própria individualidade, sabe? Mas para isso fazer sentido, a gente tem que separar o que é só da nossa vida e o que pertence a todo mundo. Essa distinção é o pilar de tudo. Porque normalmente a gente pensa no nosso lado inconsciente como um porão escuro, né? Um lugar onde a gente joga as coisas que aconteceram com a gente e que queremos esquecer. O famoso inconsciente pessoal. Isso. Ele guarda suas experiências, traumas de infância, memórias esquecidas. Tipo, se alguém tem um pânico de cachorro porque foi mordido quando era criança, mesmo que não lembre disso hoje, isso está guardado lá no inconsciente pessoal. É um arquivo totalmente exclusivo. Ninguém tem um inconsciente pessoal igual ao do outro, porque ninguém viveu a mesma vida. Sem dúvida. Mas a grande sacada de Jung foi propor que a nossa mente não acaba nesse porão particular. Tem um nível ainda mais embaixo. O inconsciente coletivo. Exatamente. E o que tem lá não vem de nada que a pessoa viveu. Não é algo aprendido. É herdado. É uma estrutura inata que todo ser humano tem. Não importa se nasceu hoje ou há 1000 anos. Ok, vamos desempacotar isso. Porque o texto traz uma analogia incrível para ajudar a visualizar, que é a analogia do oceano. Vamos imaginar que a mente inteira é o oceano do nosso planeta. A nossa consciência, aquela parte racional, que toma as decisões e paga as contas, é só a superfície da água. É onde bate o sol. Onde as coisas são visíveis, né? Isso. Aí, logo abaixo da superfície, a gente tem as águas mais rasas, que seriam o inconsciente pessoal. Dá para ver o fundo ainda, dá para achar um medo ou uma memória que caiu do barco. Perfeito. E seguindo essa lógica, o inconsciente coletivo seria o fundo do oceano mesmo, a fossa abissal. E a beleza dessa imagem é que, se a gente olhar para a geografia real, as praias são diferentes, né? Uma praia aqui no Brasil parece não ter nada a ver com uma praia lá no Japão. Totalmente separadas. Só que, se você descer até o leito oceânico profundo, você vê que o chão é um só. O planeta está todo conectado lá embaixo. Então o chão da nossa mente é o mesmo para todo mundo, independente de quem está nadando ali na superfície. Nossa, eu acho essa imagem muito poética. É lá nesse fundo que tem essas correntes fortíssimas que ditam as marés lá de cima. Mas espera, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui. Manda. Se esse fundo do mar é invisível e a gente não tem consciência dele, como Jung provou que ele existe? Porque poesia é linda, mas não seria mais lógico dizer que mitos iguais são só coincidência cultural? Ou nômades que foram passando as histórias boca a boca? Essa é a primeira dúvida que surge, e com razão. Mas a teoria dele não é baseada em poesia. É baseada num trabalho clínico de detetive muito pesado. A ideia de que as histórias só viajaram cai por terra quando você olha para as evidências médicas que ele juntou. O caso dos pacientes, né? Exato.
No começo do século XX, ele trabalhou com pacientes internados com esquizofrenia severa. E esses pacientes tinham visões e faziam desenhos super complexos. E o que tinha nesses desenhos? Eram símbolos mitológicos muito antigos. Tem um caso clássico de um paciente que descreveu uma visão bizarra com o sol e o vento. Muitos anos depois, descobriram que a descrição dele era praticamente idêntica, palavra por palavra, a um ritual de um culto antigo chamado mitraísmo. E ele não tinha como saber disso. Nenhuma. Ele era um cara de baixa instrução que estava internado muito antes desse texto antigo sequer ser traduzido. Era fisicamente impossível ele ter ido aquilo. Caramba! Isso elimina na hora a hipótese da tradição oral. A informação brotou da própria mente dele. De forma totalmente espontânea. E quando ele viu essas imagens e sonhos se repetindo em pessoas isoladas do mundo, sem acesso ao estudo, ficou claro que não era caso. A mente humana tem uma predisposição natural para gerar essas imagens. Mas, peraí, como isso funciona na prática, tipo, biologicamente? Eu entendo herdar um coração, um fígado. Isso tá no DNA. Mas como a gente herda uma ideia ou um símbolo? O que é fascinante aqui é que a gente não herda uma imagem fotográfica pronta. A gente herda vias de processamento. É parecido com os instintos na biologia, sabe? Pensa numa aranha. Ela não faz cursinho para aprender a tecer teia? Ah, sim. Ou os pássaros que sabem para onde migrar no inverno. Perfeito? Eles já nascem com esse software de fábrica. O inconsciente coletivo é exatamente isso, só que para a psicologia. Nossos ancestrais, lá atrás, enfrentaram os mesmos desafios por milhares de anos. O medo do escuro, a figura da mãe que alimenta, do líder da tribo, os perigos para sobreviver. E o cérebro foi se moldando para processar essas coisas. Isso. A gente herda essa anatomia neural. Nós somos pré-programados para reagir ao mundo com essas mesmas lentes emocionais que eles tinham. O que destrói aquela ideia antiga de que a mente é uma folha em branco, uma tábula rasa que a gente vai preenchendo. Existe toda uma programação ali. E isso leva a gente para o que vive lá no fundo desse oceano. Porque a fonte traz um nome muito específico para essas estruturas, né? Os arquétipos. Os famosos arquétipos. Eles são o coração da teoria. Se o inconsciente coletivo é a rede, os arquétipos são a energia que flui ali. Mas tem um erro clássico que muita gente comete, que é achar que o arquétipo é uma imagem fixa desenhada no cérebro. E não é. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque o texto traz a ideia de moldes invisíveis. Eu gosto de usar a analogia de uma forma de bolo, sabe? Aquela forma de metal com furo no meio. Ótima analogia. Pão, a massa e a cobertura mudam, né? Os ingredientes mudam conforme a cultura local. Exato. A aparência externa muda tudo. Mas o formato final do bolo, redondinho com o furo no meio, é o mesmo. Essa forma de metal é o arquétipo. A gente não herda a figura de um guerreiro viking medieval ou de um hacker num futuro distópico. A gente herda a forma do herói. É isso mesmo. A roupa do personagem se adapta à cultura. A cultura preenche o molde. E é por causa dessa forma compartilhada que qualquer pessoa, sem nunca ter lido um livro de mitologia, bate o olho e reconhece quem é o herói da história. A gente reconhece na hora. E reconhece a sombra também, aquele vilão que é tudo que a gente teme ser. Ou a figura do velho sábio, que é o mentor que entrega a sabedoria. Pode ser o mago de barba branca ou um mestre de Kung Fu. O molde é o mesmo. Sim, a nossa mente simplesmente lê essa estrutura. É instintivo. E é por isso, gente, que a indústria do cinema continua usando essas fórmulas até hoje. Filmes gigantescos, com os melhores efeitos, não tentam inventar sentimentos novos. Eles usam a jornada do herói porque sabem que funciona. É o botão emocional mais fácil de apertar, né? Totalmente. A gente chora nas mesmas cenas, sente aquele arrepio quando o protagonista vence, porque a estrutura para reconhecer aquilo já estava no nosso cérebro antes do filme começar. É o hardware da mente, que é igual para quem criou o filme e para quem está assistindo. Só que a gente precisa fazer uma pausa importante aqui. Falar de mente universal e conexão invisível pode soar muito místico para muita gente, sendo quem foi no século XVIII. E também não é nenhuma revelação religiosa divina. E o principal erro que a cultura pop comete não é telepatia. Não tem um Wi-Fi mental onde as pessoas ficam mandando pensamentos umas para as outras. Ninguém aqui tá lendo mentes, pessoal.
É biologia psíquica. Mas aí surge a pergunta inevitável. Se não é telepatia e a gente não consegue acessar esse fundo do mar de propósito, como esse inconsciente coletivo fala com a gente no dia a dia? Ele não tem uma voz literal. Ele fala puramente por símbolos. E a via principal são os sonhos. Quando a gente dorme, o nosso controle vacional dá uma bela relaxada, o filtro cai, e aí esses arquétipos sobem à superfície. Naquelas histórias bizarras que a gente sonha, perseguições, monstros enormes, voar por aí. Exatamente. Nos sonhos é a comunicação mais clara. E quando a gente está acordado, isso aparece como intuição. Sabe aquelas sensações fortes que a gente não sabe explicar de onde vieram? Sei muito bem. Tipo um alarme disparando? Isso, é o inconsciente calculando variáveis super rápido com base naqueles instintos de sobrevivência antigos. Outra forma que ele se manifesta muito é pelas projeções emocionais. Como assim projeções? Tipo quando alguém sente um ódio gigante por uma pessoa que acabou de conhecer, sem motivo nenhum. Ou o oposto, uma idolatria cega por um político ou líder. A pessoa não está reagindo à realidade daquele indivíduo. Ela está projetando um arquétipo em cima dele. Nossa, isso explica tanta coisa, principalmente hoje em dia. E se a gente olhar para a sociedade como um todo, é a cultura que faz esse papel, né? Antigamente a galera se juntava na fogueira para ouvir sobre a criação do mundo. Depois vieram os ritos religiosos. Hoje é o cinema e os livros. O cinema é literalmente a fogueira tribal moderna. É a gente no escuro, vendo os nossos mitos projetados numa tela, lidando com a nossa própria mente. Mas olha, caminhando aqui para o final da nossa análise, qual é a grande lição? Tipo, por que alguém que está escutando a gente agora deveria se importar com os arquétipos e esse fundo do oceano mental? A importância prática disso é a regulação emocional e o autoconhecimento. Quando você entende que existem forças arquetípicas agindo em você, você ganha uma lente nova para se enxergar. Você deixa de ser refém das emoções, né? Você começa a entender de onde vem uma raiva do nada ou uma paixão por algo e principalmente isso muda como a gente encara as nossas crises pessoais. Aquela angústia que parece que é um defeito só seu, na verdade é um padrão humano. Nossa, é um alívio imenso, porque às vezes os conflitos são tão solitários. Lidar com o envelhecimento, ou perder alguém importante, ou ter que sair da zona de conforto, a gente acha que é uma maldição exclusiva nossa. E não é. Todo mundo passa por isso. Saber que essa é uma etapa da jornada humana, que os nossos antepassados também sofreram com isso, tira o peso da solidão. Nós estamos navegando pelas mesmas águas que toda a espécie humana tem navegado desde sempre. É uma perspectiva que faz a gente se sentir muito mais conectado com a humanidade. A gente começou esse mergulho tentando entender heróis e monstros idênticos. E o que a gente descobre é que na superfície somos diferentes, mas lá no fundo somos o mesmo chão. A forma de metal continua lá sendo moldada pela nossa evolução. Redefine totalmente como a gente entende quem nós somos e as histórias que a gente conta para os nossos filhos, ou até para nós mesmos, sabe? E isso me deixa com um pensamento final super provocativo para quem está acompanhando a gente. Pensa bem, se os nossos maiores medos, se o jeito que a gente admira um sábio ou busca superação, se tudo isso vem de um molde antigo que a gente compartilha, até que ponto as nossas escolhas e paixões são realmente nossas? Fica a grande dúvida, né? Até que ponto a gente não é só o inconsciente coletivo usando roupas modernas e a humanidade apenas repetindo as suas histórias mais antigas através de nós. É uma reflexão e tanto para a gente levar para a vida.